complemento que eu ouvi ouvi não, né? Eu sempre estou ouvindo esse ataque sobre a questão de carro, né? Sobre o dirigir carro. Não faz muito sentido, porque eu não entendo exatamente onde as pessoas querem chegar com esse argumento. Mas ele é fake, porque veja só. Se eles estão falando da época do meu período de cristão, enquanto no cristianismo, não tinha como exatamente o carro ser meu, porque só Cristo salva. Então, assim, quem está dirigindo o carro é Cristo, não sou eu, não seria eu. Então não tem cabimento isso. A não ser que eles estão dizendo o seguinte, tipo, eu estou, na verdade, dirigindo o carro não para que eu salve as pessoas, mas para que eu leve elas ao conceito de salvação, mas quem salva é Cristo. Então é como se eu estivesse dirigindo um carro, mas eu levaria para Cristo que teria um ônibus, que teria um avião. Mas de qualquer forma não sou eu que salvaria e tudo que eu faria seria em Cristo, então a responsabilidade não teria como ser inteiramente minha. Então, independentemente de. Porque aí você presume a questão da fé, então não importa contrato, não importa membresia em igreja, não é essa a questão. É a questão do que Cristo pode fazer por você e não do que um pregador pode fazer pelas pessoas, né? Então o pregador só levaria a pessoa a Cristo, que é Cristo que salva. Então é mais ou menos nesse sentido, porque é só isso. Então, se eles estão usando essa interpretação de carro, é meio fake, porque, tipo, não. Mesmo que eu fizesse isso, o mérito não seria inteiramente meu, porque eu estaria fazendo em Cristo. Então, não é essa a doutrina. Essa não é a doutrina ensinada na igreja, né? Não é a doutrina de que o pregador tem ajuda, mas em que essas pessoas não pertencem aos pregadores. E os pregadores, mesmo na doutrina do Novo Testamento, não só na doutrina do Velho, mesmo na doutrina do Novo Testamento, qualquer pastor, qualquer pregador, qualquer evangelista não é responsável pelas pessoas e pelos pecados que elas cometam. E não são os pregadores que salvam, embora eles falem sobre o conceito de salvação. Mas eles não salvam diretamente. Quem salva é Cristo, mesmo que as pessoas saibam de Cristo por outros instrumentos. Mas os outros instrumentos não são os que salvam. Eles, dentro da doutrina cristã, não concordo com a doutrina cristã mais, mas dentro da doutrina cristã funciona assim. Cristo salva, mas as pessoas ficam sabendo disso pelos pregadores, que atuam na questão da disseminação da palavra. E, portanto, a salvação pertence um pouco a eles também no sentido de levar a palavra. Mas não que eles tenham a parte da salvação, ou a responsabilidade da parte da salvação, no que se refere ao sacrifício de Cristo. Porque aí eles não podem, eles nem têm autoridade para substituir, nem para completar isso, porque não é complementável. E se eles, até pela própria lógica, se eles fossem sacrificados, não salvariam a humanidade. Embora eu não concorde mais com isso, mas a doutrina cristã é assim. Então não tem muito como fazer esse raciocínio do carro, porque mesmo que eu fizesse isso, o mérito não seria inteiramente meu. Então, e daí o comentário foi, mas a pessoa achou que não seria atacada. Bom, aí outra falsidade. Eu achei que enquanto eu estivesse em igreja eu seria atacado. Mas, de regra, só com argumentos verdadeiros. Então, a maior parte dos argumentos seriam verdadeiros, não com a grande carga de falso testemunho que eu recebi. Isso realmente eu não imaginava. Mas isso eu já respondi no canal. E aí, achou que pegou o carro não seria atacado. Não, depois da questão dos mandamentos, eu até... No começo eu achei que eu seria atacado, mesmo na questão dos mandamentos, porque na verdade eu só fiquei sabendo em 2020, mas eu achei que também em derivação da minha saída ministerial, mas eu não fui atacado até meados de 2020, né? Então durante um bom período eu achei que na verdade não seria atacado. Quando eu saí do ministério eu achei que eu seria atacado, mesmo em redes sociais. Depois não, porque eu não fui atacado em redes sociais até o segundo semestre de 2020. Depois eu achei que eu seria atacado porque eu comecei a ser atacado. Então, em relação à questão dos mandamentos, mas aí porque o ataque começou efetivamente. Mas durante meses eu não fui atacado. Então, ou não que eu tenha percebido. Então, é só esse complemento no canal. Acho uma besteira esse comentário e nem é exatamente para o próprio pessoal que está na igreja, nem é a doutrina que eles mesmos seguem. Ou, na verdade, eles não estão seguindo, estão fingindo que estão seguindo o Novo Testamento, mas estão aplicando mandamentos. Que, inclusive, para mim, é o que na verdade eles estão fazendo, mas fingindo que eventualmente estão lutando contra o mal daquela pessoa que diz claramente que pratica os mandamentos. Então, fica apenas esse complemento no canal. E eu falei, então falando, acho que talvez uma outra tentativa, já que eu fui responder um pessoal esse tempo atrás, uma outra tentativa foi que eles falaram sobre, acho que a questão de falar dos mandamentos. Não, porque eu posso falar dos mandamentos. Eu não posso dizer por que eventualmente os mandamentos estariam certos, e o Novo Testamento eventualmente estaria errado. Eu não posso falar isso.
Mas agora falar dos mandamentos não tem problema. Tanto que eu já tinha falado antes, só que eu não iria completar a doutrina, até porque eu não sabia dos complementos doutrinários que havia para descaracterizar ali o Novo Testamento. Eu não sabia de nada disso. Eu só sabia do argumento apocalíptico. E se as pessoas ficaram bravas por causa disso, eu não ia complementar, porque eu não tinha os outros argumentos em relação aos mandamentos e nem achava eles válidos, achava que a validade deles era de uma outra forma e dirigido para outras pessoas, não para os cristãos, na verdade. Né? Então fica esse complemento no canal. Ou mesmo para outros gentios, né? Os mandamentos não seriam aplicáveis nessas hipóteses. Então apenas esse complemento no canal e vai.